Olá, bom dia, boa tarde, boa noite aos camaradas de toda a nação. Aqui é o Consciência Revolucionária, onde fazemos a leitura do jornal A Verdade, o jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. E se você quer ficar por dentro da luta dos trabalhadores no Brasil, adquira sua edição do jornal A Verdade e apoie a mídia revolucionária. É só falar com um brigadista ou acessar o site averdade.org.br. E nessa edição do Consciência Revolucionária faremos a leitura da página 9, Internacional, da edição 338 do jornal A Verdade. E temos aqui a matéria de Fernando Alves, da redação Avança a luta anti-imperialista na América Latina. A América por os americanos, uma doutrina formulada há mais de 200 anos, precisamente em 1823, conhecida também como Doutrina Monroe, definia a América Latina e o Caribe como áreas de dominação exclusiva do governo de Washington, espaço para expansão territorial e comercial, intervenções políticas e militares estadunidenses no continente. Foi a reedição dessa política que Donald Trump se referiu quando assumiu a Casa Branca novamente em 2025. A ideia de Trump é recuperar a influência perdida ao longo das últimas décadas no seu quintal, entre aspas, que fora perdido, entre aspas, para a China. Canal do Panamá. Uma das primeiras medidas desse enfrentamento entre os blocos de países imperialistas ocorreu no controle do Canal do Panamá. Trump acusou o governo do Panamá de violar os tratados Torrijos-Carter ao aderirem à iniciativa Cinturão e Rota em 2017, um grande projeto de expansão comercial da China, também conhecido como Nova Rota da Seda. A medida é estratégica para os interesses dos Estados Unidos, pois a China foi responsável, entre outubro de 2023 e setembro de 2024, por 21% da carga transportada pelo canal. Apesar das sucessivas declarações do presidente do Panamá, José Raul Mulino, de reforçar a, abre aspas, soberania panamenha sobre o canal, fecha aspas, o governo panamenho autorizou a presença militar dos Estados Unidos no país. A reação popular foi imediata, com grandes protestos nas ruas contestando o acordo. Estradas foram bloqueadas pelos manifestantes e foram registradas 196 prisões. Hoje o Canal do Panamá encontra-se sob o controle estadunidense. Ataques à Venezuela. As garras da ofensiva fascista do imperialismo tiveram um novo capítulo na agressão militar violenta dos Estados Unidos contra a Venezuela, em 3 de janeiro de 2026. Bombardeios e a utilização de aparato bélico pesado que levou ao assassinato de centenas de pessoas, a maioria militares da defesa, ao sequestro do presidente Nicolás Maduro e de sua esposa, a deputada Cília Flores, sob os olhares e cumplicidade da vice-presidente Delcy Rodrigues. O silêncio da alta cúpula militar e do presidente da Assembleia Nacional, todos chavistas históricos que traíram a Revolução Bolivariana. A sanha agressiva do imperialismo sobre a Venezuela não acontece por acaso, nem muito menos é por causa da acusação de envolvimento de Maduro com o narcotráfico. Os verdadeiros motivos são porque o país detém as maiores reservas de petróleo do mundo, possuindo 300 bilhões de barris de petróleo brutos comprovados. É a 8ª reserva de gás natural, calculada em 8.900 toneladas, rico em minerais estratégicos como o coltan, que é uma mistura de columbita e tantalita, e que são essenciais na fabricação de componentes de celulares, computadores e carros elétricos, e outros minerais raros, como diamantes, bauxita, minério de ferro, níquel e tório. Atualmente, o governo de Delcy Rodrigues se transformou num governo colaboracionista do imperialismo estadunidense, um governo de traição que negociou as riquezas do povo venezuelano. Isso colocou por terra, em definitivo, a falsa propaganda e teses do, abre aspas, socialismo do século XXI, fecha aspas, que se revelou novamente como o falso socialismo dos partidos sociais-democratas e pequeno-burgueses, que no fim é mais uma forma de conciliação com as burguesias nacionais e o capital imperialista. Apesar das traições e das adversidades impostas, o povo venezuelano segue se reorganizando para defender sua autodeterminação e o controle de suas riquezas. Ataques à soberania.
Além dessas ações, Donald Trump trabalha para desestabilizar os governos democráticos da América Latina, interferindo em processos eleitorais. Essas disputas têm apresentado forte polarização política, com as massas trabalhadoras desiludidas, confusas porque foram enganadas pelos governos da social-democracia que não realizaram as profundas mudanças na sociedade, enquanto a extrema-direita lança sobre elas seu discurso demagógico e fascista, se apresentando como antissistema e realizando grande propaganda na internet com mentiras e falsas promessas. Ao mesmo tempo que as novas forças insurgentes ainda não conseguiram ganhar a consciência das massas e se transformar em alternativas capazes de derrotar esses dois campos que promovem, no essencial, as mesmas políticas de manutenção do sistema capitalista. Os recentes casos de interferência nas eleições do Peru e Colômbia, com organismos eleitorais ligados a empresas privadas, abriu espaço para fraudes que beneficiaram os candidatos da extrema-direita. É o caso da eleição de Keiko Fujimori, no Peru, que obteve uma diferença de pouco mais de 46 mil votos do segundo colocado, após o país passar por quase 10 anos seguidos numa onda de golpes e contragolpes, tendo 8 presidentes nos últimos 8 anos. Na Colômbia, a situação é de revés para Iván Cepeda, candidato de Gustavo Petro, que obteve 12,708 milhões de votos contra o fascista Abelar de la Espriella, declarado presidente com 12,959 votos. No entanto, o partido de Petro e Cepeda denunciaram fraudes e a intervenção dos Estados Unidos, que foram essenciais para Espriella abrir a diferença contra Cepeda. Não adiantaram os acordos de Petro com os Estados Unidos, permitindo ações militares imperialistas no norte da Colômbia e ataques às guerrilhas na região. No Equador, a ingerência do imperialista se deu por um plebiscito que tentava restringir os direitos políticos da população, diminuía o número de cadeiras na Assembleia, dava superpoderes ao presidente Daniel Noboa através de uma proposta de reforma constitucional conservadora e permitir a instalação de bases militares dos Estados Unidos no país. A população rejeitou todas as propostas de Noboa numa derrota histórica ao aliado de Trump. Luta de massas. Na Argentina, Javier Milei, outro capacho de Trump, segue promovendo as medidas para retirar os direitos dos trabalhadores, privatização em massa de empresas estatais estratégicas, as reformas trabalhistas que, em outras medidas, quer elevar a jornada de trabalho para 12 horas diárias, da Previdência, que ataca os direitos dos aposentados, além dos ataques às universidades públicas. As respostas são as grandes jornadas nacionais de lutas, que mobilizam milhares de pessoas e vão dando as respostas necessárias para impedir as reformas de Milei. Uruguai e Paraguai seguem pelo mesmo caminho, com semelhantes contradições e problemas. Apesar das adversidades apresentadas, a América Latina é um cenário de permanente resistência, de luta contra as intervenções imperialistas. Importantes revoluções foram vitoriosas, como a Revolução Cubana, que resiste há quase 70 anos debaixo de um bloqueio político e econômico criminoso patrocinado pelos governos imperialistas dos Estados Unidos. Agora Cuba enfrenta mais uma ameaça de invasão por Trump, mas seu povo já deu demonstrações firmes de que não vai se deixar intimidar por essas ameaças e vem preparando a resistência, realizando grandes manifestações em defesa de seu território. Por isso, é dever de todos os povos latino-americanos realizar campanhas de solidariedade pelo direito à autodeterminação de Cuba. No Brasil, com um parlamento dominado pelo Centrão, que é uma aliança de partidos de direita, e seus sucessivos escândalos de corrupção, prevalece a política de chantagens negociadas, com um governo social-democrata, fraco, que tem as ações baseadas na conciliação de classes e acordos de governabilidade. As decisões contra os trabalhadores de retirada de direitos, de ataque aos serviços públicos e à soberania nacional, são tomadas à revelia dos interesses da população. A luta pelo fim da jornada 6x1 pode levar à redução da jornada de trabalho de 48 para 40 horas semanais. As mobilizações de rua nos shoppings e locais onde os trabalhadores vivem essa dura realidade têm sido fundamentais para garantir a conquista dessa importante bandeira. Além disso, Trump criou uma lei classificando as facções do tráfico de drogas como organizações terroristas, como forma de justificar uma futura intervenção militar no Brasil. Enfrentamentos entre manifestantes e forças policiais
vem ocorrendo também no Chile, contra as tentativas do governo do presidente José Antônio Castro, que quer implementar sua pauta de Estado mínimo e impor uma política neoliberal perversa sobre a população, como a redução e cortes na educação, que compromete o funcionamento das universidades e escolas públicas. Castro fez um corte de recursos em 112 programas sociais. O levante popular na Bolívia vem avançando com a maior organização dos operários mineiros, povos indígenas, camponeses e importantes categorias de trabalhadores, à frente das lutas que deixa claro a importância do protagonismo das classes trabalhadoras no destino do país. A tomada do Palácio do Governo ganhou proporções incalculáveis, obrigando o direitista Rodrigo Paz a fugir, após ser descoberta a assinatura de um acordo comercial secreto firmado com corporações estadunidenses para a entrega das reservas de lítio bolivianos. Esse fato levou os trabalhadores a decretarem mais de 15 dias de greve geral, bloqueando ruas, cercando cidades, realizando barricadas e ocupando instalações governamentais, sob o lema, abre aspas, prender o presidente traidor da pátria, fecha aspas. A luta na Bolívia vem sendo um dos maiores exemplos da força e da combatividade dos povos latino-americanos no combate ao fascismo e ao imperialismo no continente. Também, as greves em massa no México vêm mostrando sinais de que a organização das lutas pode gerar uma nova correlação de forças e que pode transformar o movimento de massas numa força revolucionária capaz de promover uma revolução socialista e libertar o proletariado da opressão e da exploração capitalista. O imperialismo não é invencível, derrotá-lo com a organização e a luta é o caminho. E é isso, camaradas. Essa foi a leitura de hoje. Não esqueçam de apoiar o Jornal A Verdade pela chave Pix na descrição, adquirindo o jornal impresso com um de nossos camaradas, e no site averdade.org.br. Deixe o seu comentário sobre a matéria de hoje, apoie a revolução e propague a consciência revolucionária.